compartilhou? Tu. É você que compartilha. Só depois que começa? Pode? Cleison, Xande, compartilhando, hein, gente? Karina, Gilmar. Ai, Karina, bem-vinda. Vamos compartilhar, gente. Vamos evangelizar através do compartilhamento. Coração responde a petição. Tânia. Fala, Tânia. Cleison, Dona Ilma. Dona Ilma. Michele Freire. Bem-vinda, Michele. Caroline. Caroline. Boa noite, Michele. Boa noite, Dona Ilma. Dona Ilma e Getúlio. Carmelito, Dona Marina, bem-vindos. Marcos, Juscelene, Gabriel e Jamile. Dilson. Fala, Eduardo. Terezinha. Jaque. Estão firmados no Senhor. Maristela Borges. Bem-vinda, Maristela. Tentação me fortalece sua mão. Minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Vamos compartilhando, gente. Compartilhar.
Fala, João. Já compartilhou? Isso aí, João. Vamos compartilhar. A Marisa botou logo, vai começar nosso culto. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana. Nós temos o pastor Márcio da Presbiteriana de Filadélfia. Amém. Tomara. Ana Paula da Dilson. Ana Paula do Adilson. Osvaldo. Dona Edna. Vamos aí, vamos levando, hein? Aline Júnior. Aline. Sidneia Pereira. Sidneia Pereira. Bem-vinda, Sidneia. Miriane Chang. Miriane, aniversariante. É isso aí, Miriam. No final, nós vamos orar. Bom, vamos dar início, meus irmãos, ao estudo bíblico da Palavra de Deus nesta noite. E nós vamos iniciar esse momento de oração, um momento de estudo bíblico, uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos imensamente, ó Pai, por graça e misericórdia que tens derramado sobre cada um de nós. Clamamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção, ó Deus, para esse momento que vamos estudar a Tua Palavra, e que essa palavra, ó Deus, aqui estudada, possa trazer aos nossos corações, ó Deus, alerta, trazer aos nossos corações, ó Deus, exortações que são essenciais para a nossa vida espiritual, e que, Senhor Deus, nós possamos dar ouvidos à Tua Palavra e andarmos segundo os preceitos nelas estabelecidos. Perdoe, ó Deus, o nosso pecado e esteja conosco em Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Esse é um texto que todo ser humano conhece, e muito bem. Se não conhece porque não leu a Bíblia, mas conhece porque é consequências desse ato que aqui aconteceu, a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia que dele comerdes e vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu.
Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e se nós acompanharmos o desenvolvimento da raça humana, nós vamos descobrir que o diabo usa as mesmas táticas desde o Éden, não mudou nada. Mas o que é mais impressionante do que isso é que nós conhecemos a tática que ele usa, os métodos que ele usou aqui no Éden, continua usando, mas mesmo assim a impressão que nós temos é que as pessoas não aprenderam, mesmo estando registrado aqui a forma como ele age. A forma como o inimigo agiu contra o ser humano foi registrada aqui pelo Espírito Santo. Não é? A palavra de Deus deixou como ele faz isso. Às vezes eu me pergunto, se você fosse arrumar um trabalho para fazer e chegasse lá, alguém ensinasse você dizendo assim, olha, você pode fazer isso e isso, mas isso aqui você não pode fazer, porque se você fizer, né, não é assim. Aí chega outro e diz, não, pode fazer assim, porque vai dar tudo certo. Mesmo a pessoa sabendo que quem falou foi o Senhor Deus, o diabo entra em cena com um outro palavreado, um outro falatório, umas conversas estranhas, e começou então a puxar a conversa. Né? Aí o diabo faz umas perguntas para ela, interessante essas perguntas. É interessante que o Senhor Deus não disse assim, olha, não comereis da árvore, mas também não disse para eles assim, ó, e não conversa com o diabo, hein? Você não vai ver isso aqui. Por quê? Por que não existe essa advertência divina? Porque a advertência divina não é necessária quando há obediência. Por isso que nós vamos hoje estudar, meus irmãos, os métodos que não mudam. Os métodos não mudam mesmo. Tá? Continuam a mesma forma de fazer o homem cair, são os princípios da tentação. E é aí que nós vamos entrar com essas questões difíceis de perceber por que o método é conhecido nosso, mas continuamos às vezes caindo em tentações, caindo em pecado. O ser humano conhece os métodos, mas continua caindo. Então, o que nos resta saber é como que nós podemos sobreviver a essa natureza caída, quando na realidade tornaram-se escravos do pecado. Sim, a questão mais séria que nós vamos discutir hoje está no fato que existe muita coisa que a palavra de Deus nos proíbe, mostra as consequências. O Senhor Deus diz, não comerás dessa árvore, não comereis dela, porque certamente morrerás. O inimigo vem com uma conversa contradizendo, mudando, insinuando que pode fazer, porque não tem consequência. A primeira coisa que nós vamos destacar aqui, meus irmãos, é a curiosidade. O diabo começa a usar curiosidade. O pecado, meus irmãos, a tentação começa no princípio da curiosidade. Chamar atenção, não é? Chamar atenção para algo que nós já vínhamos, de certa forma, olhando. Então, nós vamos aprendendo aqui hoje que o diabo ele tem uma forma muito séria de chamar a atenção do homem, né? E lançar sobre nós a desconfiança, né? Ela é despertada. É interessante porque um dos erros graves é dar atenção ao inimigo. A gente sabe que não pode dar atenção ao diabo, não pode dar atenção às conversas dele, mas ele não vem conversar com nós como ele conversou com Eva. Ele vem conversar conosco através das tentações, da desobediência da palavra, oferecendo algo que surpreendentemente vem agradar a carne, vem agradar o espírito caído. Então o princípio permanece. Não dê ouvido, e não dar ouvido aqui não é escutar um som. Não dar ouvido aqui é não prestar, não parar para prestar atenção, não ficar curioso. Não fique curioso com o pecado. Não dê atenção, não converse. É curiosidade. A serpente falou com ela e ela prestou atenção.
Já ouviram isso, meus irmãos? A impressão que nós temos, que Eva estava muito tranquila, daqui a pouco ela escutou uma voz. Eva. E ela já, né, começou a querer. Ela não só prestou atenção, não, ela escuta o som e começa a conversar. Começou a dialogar. Dialogando com o inimigo. E o diabo começou, então, a injetar veneno. Quando ele conquista a nossa atenção, daí para frente fica fácil. Porque ele só vai injetar veneno. Só vai injetar veneno devagar, tá? E ele, a primeira coisa que ele faz, ele generalizou toda a árvore. Você notou a pergunta ali? Dá uma olhadinha lá no texto que você vai ver. Olha aqui, ó. E eu tal. E diz aqui o versículo assim, ó. O versículo 3 diz aqui assim. A Assembleia Selvática tinha feito disso. O diabo chega e diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Por que ele perguntou isso? Se a lei e ele sabia que Deus tinha proibido só não comer uma. Mas ele generalizou, notou? Deus disse para vocês não comerem de toda a árvore do jardim. Sabe por quê? Porque essa pergunta do diabo necessitava de uma resposta imediata, que é uma técnica de chamar a atenção, de prender a atenção da pessoa. E Eva caiu na armadilha. Tanto é que ela consegue, o diabo consegue fazer com que ela continue conversando com ele. Isso é uma técnica simples. Deus disse para não comer de toda a árvore do jardim. Aí ela vai lá e diz assim: não, falando da árvore do jardim podia, só não podia comer daquela árvore que ali está. Hã? Em outras palavras, ele está dizendo assim: tudo é pecado? Você acha que tudo é pecado? Hã? Não, nem tudo é pecado. Você pode fazer algumas coisas que não são pecado. E ele generalizou quando ele falou esse tipo de questão. E outra coisa, ele questionou se isso seria ou não um pecado. Porque ele diz isso. Do fruto comereis, não podemos comer. Do fruto da árvore está no meio do jardim. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que isso não é pecado. Você é bobo. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Que é isso? Deus está exigindo demais do que ele falou? Não. Existe uma outra intenção de Deus atrás disso. Ele, quando proibiu vocês de comer da árvore, ele disse para você não comer da árvore, porque ele está preocupado. E quando o inimigo, meus irmãos, questiona que seria ou não pecado, ele vai dar um passo em seguinte. Vocês estão notando que essa conversa, ela pega um fio, ele vai enredando o assunto, ele não para de conversar? Por isso, tome muito cuidado para não cair nas tentações, porque as tentações normalmente vão levar à queda. Vai levar à queda por uma razão muito simples. Nós não vamos conseguir nos livrar do papo dele. Ele conseguiu dialogar com Jesus. Você quer mais o quê? Você imagina dialogar conosco? Imagina isso. Hein? Imagina quando Jesus Cristo estava no deserto, que ele disse: transforme essas pedras em pães. Porque ele queria uma resposta, e Jesus deu, mas deu uma resposta da palavra de Deus. Porque esse é o método. Está escrito. Não deu uma resposta dele. Podia ter dado. Foi ele que escreveu. Mandou escrever. Não é? Mas a Eva não fez isso. Ele continuou enredando, puxando o assunto, emendando o assunto para atrair a atenção dela e trazer ela para onde ele queria. Né? Ele negou que havia qualquer perigo nisso. Não há perigo. Você quer dizer para mim que se comer uma fruta, olha lá, o que tem aquela fruta? A fruta não tem nada ali. Ela não é venenosa, ela não é perigosa, ela foi colocada num jardim, se ela está aqui porque é para servir de alimento para vocês. Vocês estão notando? Olha que fruta bonita. Nessas alturas já correu lá e deu uma lustrada lá para ficar mais bonita ainda. A Eva foi parada pelos olhos. Ficou olhando, ficou namorando, paquerando, flertando com a fruta. Enquanto o diabo está trabalhando ela, rodeando ela em cima desse assunto. Meus irmãos, a curiosidade é perigosa para nós quando começarmos a flertar com o pecado. O argumento do pecado será sempre mais poderoso do que nós.
Essa é uma realidade que as pessoas não gostam de ouvir. Que as pessoas estão sempre achando que não é assim, mas não é assim porque isso vem lá do começo. Vocês estão pensando que o diabo inventou mais alguma tentação. Não inventou, não. Ele tem, sim, argumentos que são os mesmos, que não mudou. Ele tem o mesmo papo, a mesma conversa dele. Tá? Ele sugeriu que havia vantagem. Ele sugeriu que havia vantagem, tá? Porque ele diz assim, é certo que não morrereis. Não tem perigo nenhum. Você acha que Deus ia criar vocês e vocês iam morrer por causa de uma fruta? Não, né? Claro que não. Que é isso? Você acha que faltar à igreja tem algum problema? Não, né? Uma vezinha, duas, um mês. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você andar no pecado, se desviar da palavra de Deus. Não criar seus filhos diante da presença de Deus. É ou não é? Isso não tem problema ser bobo. Certamente não morrerão, tá? Porque não é assim que vai acontecer. E digo mais, hein? Sabe por que ele falou isso? Aí ele vai falar, lá no versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Olha só, olha que conversa. O Senhor Deus, ele disse assim, olha, não tem problema nenhum não. Sabe por que o Senhor Deus está proibindo você de adulterar? Sabe? É porque que o dia que tu adulterar, tu vai experimentar o prazer. E ele não quer que você experimenta. Não quer. Olha, se tu for comer desse fruto, você sabe que a preocupação dele é que vocês vão saber tudo a respeito do bem e do mal. Tá? Não se preocupa, vocês não vão morrer. Vão levar. Tem uma vantagem em desobedecer a Deus. Né? Tem uma vantagem, vocês serão como Deus. Olha lá, porque Deus sabe que dia de comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, olha a conversa, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando chega lá no versículo 22, que nós não lemos, está aqui, se você pegar ali, então disse o Senhor, Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Você sabe que no hebraico está escrito isso? Ironizando. Sabe por quê? Quando Deus diz assim, agora eles são igual a nós, eles conhecem o bem e o mal. Conhece mesmo? Eles conheciam só o bem, que eu estava disposto a dar a eles. Agora a pergunta, será que eles conhecem o mal? Mas qual foi o argumento? Você é bobo, vocês vão conhecer o mal. Só que o mal não pode ser experimentado por teoria. O mal vai ser experimentado aqui na carne, nas consequências do pecado. E Eva estava lá com aquele ouvido aberto, desse tamanho, ouvindo a conversa dele. Tá? E conversou um monte com ele. E o resultado disso foi simples. Ele vai lá e fala assim, põe ali, você pode pegar, não vai acontecer nada. E ela foi e pegou meu, comeu. E deu para o marido. Os estudiosos descobrem que lá, sabe onde é que estava o Adão naquele momento que ela está lá conversando com a serpente? Com o queixo bem pertinho do ombro dela. Foi só pegar um pedaço da fruta e botar na boca dele, que já está com a boca aberta. Ele sugeriu que haveria muitas vantagens. Que vantagem que houve? A ambição, ganância, ódio, assassinato, morte, ausência da felicidade, da alegria, a presença da ansiedade, da angústia, do medo. Isso é o mal. Mas foi assim que ele conseguiu, através da curiosidade. E tem um segundo ponto bastante interessante aqui, que ele faz uma insinuação com respeito à pessoa de Deus, gravíssima. São 3 insinuações. Insinuações tríplice da dúvida com referência a Deus. Tá? É muito importante saber isso. No tocante à sua bondade, nós vamos encontrar aqui que ele questiona a bondade de Deus. Deus fosse bom, não, ele não teria restrito vocês. Ele não teria proibido. Se Deus é bom, ele não pode fazer isso. Deixou tudo aberto para vocês usar conforme vocês quiserem. É ou não é? Que bondade é essa? Que Deus é esse? Essa mesma tentação aconteceu com Cristo lá no deserto.
quando o diabo diz para ele, se tu és o filho de Deus, ele ficou pensando assim, e tentando botar na cabeça de Cristo, na mente de Cristo. Se Deus é teu pai, que pai é esse que deixa um filho no deserto para ser tentado pelas feras, cercado pelas feras? Que pai é esse? Que pai bondoso é esse que abandona o seu filho no deserto para ser tentado? Se tu és o filho de Deus. Não é? Se Adão, se Deus fosse bom, não tinha proibido nada. Falou para Eva. E essa tática tem até hoje aí. Quantas vezes não acontece aquilo que nós não queremos, aquilo que nós precisamos, achamos que precisamos, oramos e não vem resposta. A primeira pergunta que vem na nossa mente é qual? Se Deus é tão bom, por que está acontecendo isso? Você sabe que essa arma que Deus não é bom é muito antiga? Se Deus é bom, por que o avião caiu com criança dentro? Se Deus é bom, por que nasceu crianças com defeito? Se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Se Deus é bom, por que tem gente morrendo de câncer? Se Deus é bom, por que ele não cura todo mundo? Isso é conversa do diabo. É. Porque vai na Bíblia que nós vamos achar a resposta para esses assuntos aí. E Jesus disse que bom só tem um, o pai dele. O pai, ele que é bom, porque me mandou para salvar vocês. Vocês estão notando aqui a nuance da salvação, o porquê da salvação? Hã? Como que o Senhor Deus começa a olhar para o homem que caiu na conversa, foi enredado pela conversa do diabo, e começa a caminhar no caminho do precipício? Daí o Senhor Deus olha para nós e faz o quê? Vou buscá-los. Isso mesmo. Hã? Com relação à sua retidão, relativamente à afirmação do que morreriam. Não! Vocês não vão morrer como ele disse. Chamou Deus de mentiroso. Insinuando que Deus é mentiroso. Insinuando que o Senhor Deus não é reto nas suas sentenças, nos seus juízos. É? Pode comer à vontade, que não vai acontecer, porque o sentimento de insegurança surgiu no coração do homem, sabe quando? A partir do momento que você vai pecar, sabendo que não pode fazer, e faz. Lembra da capa de Acã? Sabe por que ele escondeu lá no meio? Que ele achou que ninguém estava vendo, perdeu a noção. Caiu na conversa dele. Porque o pecado faz isso. Perdeu a noção completamente. Ninguém está vendo. Eu posso ocultar. Não pode. Não pode ocultar coisa nenhuma. Porque essa é a reação. Não vai morrer nada. Deus não tem coragem para fazer isso. Vocês não vão morrer. Questionando a retidão do Senhor. E outra coisa interessante, a sua santidade. Ah? Ao contrário de morreres como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui agora ele coloca a santidade de Deus em xeque. Ele está achando que ele bota na cabeça de Eva, tá? E do Adão que estava ouvindo do lado, viu? Tá? Que Deus, tá? Podia ser comparado ao homem que ele tinha criado. E que Deus podia ser comparado ao homem que ele tinha criado e que ele podia manipular um homem assim que ele poderia manipular Deus. Isso não existe. Mas ele tentou. E conseguiu. Conseguiu. Ele questiona. Ele bota em xeque a santidade de Deus. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes a ele. Sabe quando que isso vai acontecer? Principalmente depois que começa. E mesmo que não comece. Deus não pode ser comparado a nada. Nada. Deus é santo não é porque nós pecamos, não. Deus é santo não é porque eu ando errado, aí, não. Deus é santo por essência. A sua natureza é santa. E não é só santa, santa, santa. Não dá para dimensionar. É imensurável a grandeza da santidade do nosso Deus. Mas o diabo foi com aquela colher grande dele lá no meio. Não. Se vocês conhecem, vocês são igual a ele, se vocês são igual a ele. Vocês vão ser igual a ele. Aí tem o terceiro ponto. É bom lembrar disso. Falar com ele. A incredulidade leva à desobediência. Você notou que ele não chegou assim e mandou desobedecer?
O diabo disse, vai lá e come. Não. Ele começou a rodear com o assunto. E eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. É que ele tentou manipular a palavra de Deus. Ele jogou com a palavra de Deus. Isso traz duas coisas importantes. Primeira, ele conhece profundamente. Ele escuta profundamente a palavra de Deus. Ele sabe manipular a palavra. Ele sabe fazer jogadas com a palavra. De novo, tá? Nós vamos encontrar Jesus Cristo lá no deserto, onde ele usou dos mesmos métodos com Cristo. Lembra que ele disse lá? E levou o diabo ao pináculo do templo. O pináculo do templo é altíssimo. Viu? E o resultado? Ele disse o quê? Está escrito que se tu tropeçares em alguma pedra, os anjos virão e vão te segurar. É ou não é? Não está escrito? Tá. Portanto, pula aqui de cima. Quer uma chegada mais bonita do que essa? O Messias prometido de Israel, caindo do pináculo do templo, os anjos vindo do céu, imediatamente agarrando ele e levando ele até o chão. Olha, isso sim é uma chegada, hein? Aí o Jesus diz o quê? Também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Porque uma coisa era tropeçar numa pedra, outra coisa era se jogar do pináculo. Uma coisa é um tropeção, outra é suicídio. E outra coisa, na palavra de Deus não está escrito que se ele pulasse, os anjos viriam, não. Na palavra de Deus está escrito se ele tropeçar. Estava lá no Salmo 62. Se ele tropeçar. Notou como é que ele começa a manipular? Ele manipulou para Adão e Eva aqui. Ele fez a mesma coisa, usou os mesmos truques na palavra. Se eu perguntar para você hoje, quantas falsas profecias, quanta gente que está ensinando coisas que não bate com a Bíblia. Não bate com a palavra de Deus e eles garantem que estão falando a palavra de Deus. Quantas promessas estão se fazendo em igrejas por aí afora que não está escrito aqui na Bíblia. Deus não está comprometido com as suas promessas, pelas promessas ditas por esses falsos profetas. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Deus não tem compromisso com falsas profecias. Porque as profecias dele e as promessas dele se cumprem literalmente. Mas ele manipulou. Levou para a conversa fiada. Né? Por quê? Porque se a palavra de Deus não diz a verdade, então não há consequência. Quando ele tenta trucar a palavra de Deus, e nós crermos que a palavra de Deus não é a verdade, evidentemente não há consequências. Por que as pessoas estão vivendo hoje aí achando que existe impunidade? Por que as pessoas hoje que estão aí de braços cruzados, que nem live entra, nem dízimo dá, nem na igreja vem, e nem cria filho dentro da igreja, perdendo pro mundão, estão aí assim, achando que vai dar tudo certo. Que não há consequências fatais para isso, só que esquecendo-se de que já caiu na conversa do diabo lá atrás. Sim, caiu na conversa do diabo, acabou. É o que a Bíblia ensina aqui nessa situação e lá na tentação de Cristo. Quando Jesus repreende ele. Se a palavra de Deus não diz a verdade, também não há desobediência. Você não desobedeceu. Se ele está dizendo aqui que não é nada daquilo que Deus está falando, então você fazendo não desobedece. Não é, não é? Quantas vezes, meus irmãos, apaga-se do coração do homem a verdade? Quantas vezes, meus irmãos, as pessoas não estão lendo a Bíblia e ele tem feito um esforço muito grande para afastar as pessoas da Bíblia, da oração. Porque uma pessoa que não conhecer a Bíblia, uma pessoa crente que não conhece a Bíblia, ela é extremamente suscetível à queda, ao pecado. Quem não lê Bíblia, não estuda a palavra de Deus, ela é extremamente suscetível ao pecado, em cair em pecado. Por quê? Porque na mente dela não existe desobediência, ela nem conhece o que é obedecer. Na mente dela não existe consequência, porque quem não desobedece não tem consequência. Meus irmãos, métodos que não mudam, permanecem até hoje. Não é? E ele vai dizer assim, tire proveito do jardim, esse bobo. Vai lá, tira proveito. Vai lá, colhe a fruta que você quiser.
come à vontade, tira proveito do jardim. Aí pegou, né? Isso foi tão sério que o homem, quando é expulso do jardim, a primeira coisa que no coração dele vai bater é terá proveito das situações que estão ao redor dele. Isso. Isso é tão sério que o homem colocaria o seu coração nas coisas desse mundo. Isso é tão certo que quando Adão e Eva deram ouvido ao diabo, ao ponto de desobedecer a palavra de Deus, eles se comprometeram com o mundo. Se comprometeram com o inimigo. Ficaram subjugados à vontade do inimigo. Jesus confirma isso lá em João 8,44. Porque vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os seus desejos. É muito simples se nós observarmos esses detalhes. A palavra de Deus é detalhes. Leia, estude, com lupa, para poder descobrir dia após dia, o verdadeiro significado daquela queda que houve no Éden. Isso é uma das coisas que eu pesquiso muito, é em torno desse assunto. Meus irmãos. É interessante o que ele vai dizer ali, tá? Tire proveito do jardim. As frutas estão aí, umazinha proibida. Não, pode usufruir de tudo. Afinal de contas, não é pecado. Quantas vezes nós desejamos coisas no nosso coração, mas nós sabemos que aquilo ali não é da vontade de Deus. Que se nós fizermos aquilo ali, nós estaremos desagradando a Deus. Nós não vamos estar dentro daquilo que Deus quer de nós. Aquilo que faz parte da sua vontade. Isso mesmo. Tem muita coisa que os crentes não podem estar se envolvendo. Não podem estar tirando proveito. Porque nós não fomos, meus irmãos, do nosso novo nascimento para cá, nós não somos mais desse mundo. Não somos. Estamos aqui para servir de testemunho para aqueles que estão sendo evangelizados. Somos a evidência da salvação de Cristo Jesus. Por isso nós seremos testemunhas dele, sim. Bote uma coisa no seu coração. Uma coisa no seu coração muito séria. Cuidado com o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo não tem o amor do Pai no coração. Não dá para amar o mundo e a Deus. São princípios estabelecidos já desde a queda. Não se mudaram, esses métodos são os mesmos. Quantas vezes nós estamos andando bem, estamos fortes na palavra de Deus, daqui a pouco começamos a dar olhada para cá, olhar para lá e já fomos embora. Lembra de Demas? Demas fez isso. Estava indo para o culto, voltava para o culto, foi indo para o culto, passeava e passava por dentro de brilho de Roma. A cidade de Roma era iluminada. Lá vai o Demas prestando atenção no mundo, prestando atenção em Roma, foi prestando atenção em Roma. Daqui a pouco Demas está sentado triste. Daqui a pouco Demas foi embora. Daqui a pouco a vaga dele lá no culto, Paulo olhou para aquela vaga e não tinha mais ninguém lá. Sabe por quê? Demas amou o presente século. Cuidado com a conversinha que ele tem, hein? Ele pode não estar cochichando no seu ouvido, mas o que ele está mostrando e fazendo você, enganando-o através da visão de tudo aquilo que está ali na sua frente. Tire proveito do jardim. Ganhe todos esses reinos do mundo. Aí ele entrou para a questão do dinheiro, né? Dessa maldição que há. Dinheiro não é maldição não, tá, gente? Maldição é quando um homem passa a viver em torno disso. Aí sim, se ele se compromete com isso. Lá de novo no deserto, ele leva Jesus Cristo para um alto do monte e disse assim: todos esse reino foi me dado. É mentiroso, hein? O pai da mentira. Todo esse reino me foi me dado. Se tu te ajoelhares e me adorar, eu te dou isso aí, eu te dou isso aí. Ele estava falando com o dono do mundo. Estava falando com quem criou. Está falando de Jesus, não está falando com qualquer. Mas ele é ousado, ele é ousado. Ele vai lá instigar, tentar, ver se consegue. Sabe que ele esqueceu que estava diante de Deus? Esqueceu nada, porque ele é ousado mesmo. Viu? Se tu te ajoelhares e me deres, meus irmãos, a condição para se conquistar o mundo é adorar o mundo, adorar o diabo. É adoração a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, da riqueza. Te darei todos os reinos desse mundo. Vai cair na conversa dele para ver. Vai atrás disso não, hein?
fica surdo perto dele. Nós estamos vivendo num mundo onde estamos aqui, pela graça, misericórdia de Deus, sustentado pelo Espírito Santo, guardado pelo Espírito Santo, protegido pela palavra de Deus. Não te afaste dela, estuda bem ela, hein? É muito importante nós sabemos isso. Os métodos não mudaram. Ele começa chamando a curiosidade, chamando a atenção. Levou a desconfiança, depois insinuou que a palavra de Deus não era nada daquilo, né? Insinuou sobre a santidade, sobre a retidão, sobre a bondade de Deus. Depois ele dá mais um passo à frente, e quando essas coisas estão fechadinhas na cabeça de Eva e do Adão que está junto, nunca esqueça, nunca acuse Eva sozinho, hein? Acusa ele, porque é ele que vai dar conta dessa situação. O resultado disso, aí entrou a incredulidade que se desfecha na desobediência. Entrou a incredulidade. Quando o diabo conseguiu fazer ela dar a primeira mordida na maçã, bateu o sino. Acabou. Estragou a nossa raça todinha. Nós ficamos na pior por causa dele. Deu o ouvido errado. Ficou ouvindo o que não devia. Conversar com o diabo. Você já imaginou uma coisa dessa? E tem um monte de gente aí que quer ouvir, quer conversar com mortos, quer conversar com... Presta atenção, hein? Não vai atrás desse negócio de conversar com mortos, não, que você está indo para um buraco sem saída. Viu? Vai conversar com mortos, você vai estar conversando com ele. Que a Bíblia diz muito bem sobre isso. Basta o homem morrer de uma só vez e depois disso vem o juízo final. Acabou. Tem essa conversa, não está em contato, não. Se está, é com ele. E por fim, meus irmãos, existe uma solução. Deus é bom demais. Ele podia ter virado e falado assim, ô Satanás, eu vou fazer um negócio contigo. Pronto, não existe mais. Perturbou demais, já deu. Mas não fez isso, não. Ia levar ele para pior. Botou no caminho do diabo uma coisa chamada cruz. Ainda virou e falou assim, vou fazer um negócio ainda. Pensa que ganhou? Eu mesmo vou lá e vou resgatar ele. Você enganou eles? Não enganou? Pois então, eu mesmo vou falar com eles. Eu mesmo vou ensinar a eles. Não vai ser necessário um ensinar o outro, não. Eu é que vou ensinar a eles. Espírito Santo. Eu é que vou salvar eles. Jesus Cristo. Eu é que vou buscá-los de volta. O plano da salvação começou a entrar em execução. Por quê? A solução para a desobediência veio de Deus. Veio de Deus. Meus irmãos, Deus é bom. A solução para não dar ouvido às conversas fiadas do diabo, não dar ouvido às tentações da carne e do corpo, não dar ouvido às coisas desse mundo, não amar o mundo, só existe uma solução, meu irmão. Essa solução está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus, o mundo jaz nas trevas. Quando o diabo conseguiu trucar a palavra de Deus lá, conseguiu tentar desvirtuar, ele levou o homem para a escuridão. O homem pensou que estava entrando, descobrindo o caminho do bem e do mal. Só conheceu o caminho do mal porque o do bem ficou vetado a ele. O caminho das coisas boas acabou quando o homem cai no jardim do Éden, ele perde a noção de arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Acha que existe? Então para de pecar que eu quero ver. Não vai parar. O que existe é livre agência. Perdeu lá no Éden. Virou escravo do diabo. Quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Jesus disse lá em João 8. É muito importante saber essas coisas. Sabe por quê? Porque ele ainda está andando por aí. Satanás, de onde vens? Sabe de onde ele vem? De rodear e passear pela terra. Está aí dando ouvido para as coisas do mundo, dando ouvido para as coisas que estão erradas, dando ouvido para contrariar a vontade soberana de Deus. Mas Deus é bom, misericordioso. Ele elaborou um plano de salvação e veio resgatar o homem. Veio tirar essa ignorância do homem. Veio como luz. Veio como luz. No princípio, ele era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus.
Ele era a luz dos homens. Ele é a luz dos homens. Ouviu? Ele é a luz dos homens. Tá? Para que nós venhamos aprender. Está aqui em João, no Evangelho de João. Se você quiser dar uma olhadinha aí, rapidinho. João. Olha lá. João, capítulo 1. Hein? João, capítulo 1, vai dizer assim para nós, olha. Ó. João, capítulo 1. A solução que Deus enviou ao mundo é essa daqui, ó. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas... Olha para quem o diabo ofereceu lá os reinos desse mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. Nada de que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Boa. Quer a solução? Está andando nas trevas? Está sofrendo por causa disso? Lembra de uma coisa, hein? Não consegue deixar de sofrer, vai sofrer. Agora imagina morrer e ainda ir para o inferno. Faço não. Te arrependa dos teus pecados, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, que Jesus Cristo é a luz dos homens. E as trevas não prevaleceram contra a luz. Que isso more no nosso coração. Para caminhar na direção certa. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É lâmpada para os pés, ilumina onde eu piso. Mas a Bíblia não só me ensina e me ilumina onde eu devo pisar. E nem aonde eu devo andar. Ela também ensina para onde eu devo ir. Em direção a Jesus. Em direção a Jesus Cristo. Tá? Para sair das trevas. Isso mesmo, meu irmão. Para sair das trevas você necessita de Jesus Cristo, querido. Você tem Jesus no seu coração? Tem mesmo? Se você tem Jesus no seu coração, então você tem luz. Luz no coração. Eu vou só ler aqui o 8:12, para nós entendermos bem que é Bíblia, não sou eu não, é Bíblia. Está aqui, ó. João 8:12, vai dizer aqui o quê? Ó, de novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Você sabe por que Jesus diz que ele é a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas? Porque o diabo colocou as trevas no coração do homem. Ele escureceu o coração do homem. O coração é trevas pura. E trevas aqui é ausência completa, não tem acesso ao conhecimento divino, não tem acesso ao conhecimento da Bíblia. Não pense que conhecimento bíblico é conhecimento intelectual. Nós estamos falando de tratando das coisas espirituais. Paulo chega a dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Meu irmão, eu vou concluir com o versículo de João 12:46. Num resumo total, que vai nos trazer que os métodos não mudam, estão aí presentes todos os dias. A curiosidade traz a desconfiança, é despertada. A insinuação da tríplice dúvida com referência a Deus. Isso mesmo. A pessoa começa a duvidar de Deus, questionar Deus. Aí ela chega e acha que não fizer isso, não. Aqui não tem problema. A incredulidade que desfecha na desobediência. Meus irmãos, Pedro não levou a sério o que Jesus disse para ele. Pedro, hoje ainda, você vai me negar 3 vezes antes de cantar do galo. Que nada, Pedro. Pedro, esquece isso. Esquece essa conversa, Pedro. E Pedro esqueceu mesmo. Sabe quem foi que despertou o Pedro? O galo. Sermão pesado dentro do galo, hein? Despertou o Pedro. Incredulidade que desfecha na desobediência. E a solução para a desobediência que nós já ouvimos aqui. A conclusão é simples, amados e queridos. João 12:46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aquele que começou lá no Éden, sem solução,
ao ponto de Deus expulsá-los do jardim. Agora você vai ver Jesus Cristo trazendo a solução, propondo-se a morrer numa cruz por nós, derramando luz sobre o nosso coração, sobre os nossos corações, para poderem ver aquele sacrifício feito lá. E assim caminharmos em direção ao nosso Pai eterno, de volta ao paraíso, de volta ao céu. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Meus irmãos, eu tenho aqui um aniversário da Miriane. Fez aniversário ontem. Uma menina, né? Fez aniversário ontem, esposa do Alexandre. Viu? Aniversário. Miriane, Deus te abençoe, tá? Cada vez mais. Continue firme nessa caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, seu marido e filha. E também, meus irmãos, nós temos um aviso mais triste um pouquinho para a família do Cristiano, do falecimento da mãe dele. Vamos orar pelo Cristiano, pela sua família, está enlutada, tá? E que Deus assim possa fortalecer o seu coração. Dona Ion pediu oração para o bebê Moisés, sobrinho da Jamile, a nora dela, que vai fazer uma cirurgia amanhã às 15 horas. Como é o nome do bebê? Moisés. Nós temos um bebê aqui chamado Moisés necessitando das nossas orações. Eu clamo aos irmãos que orem por ele, que amanhã ele vai passar por uma cirurgia e que o Senhor Deus abençoe, tá? Essa criança, através da sua graça e misericórdia, conforme o seu querer. Deus abençoe a todos vocês e a todos nós que aqui estamos para continuarmos nesta caminhada. E temos um aviso, porque sábado agora nós teremos o culto, às 19h30 lá na igreja. Já se inscreveu? É portanto se inscrever, é importante. Só pode entrar 30 ou 25. 30. Tá? Velho não entra. Eu, por exemplo, eu entro. Novo demais não entra? Eu entro porque eu sou um garoto. Garotinho pequeno também não entra, por isso que eu entro. Também sou um garoto maior. As regras que estão lá dentro: álcool, máscara, né? E o pregador vocês vão descobrir amanhã. Vai estar lá firme e forte ensinando vocês, tá? Bom. Pela graça e misericórdia de Deus. E não temos só esse não, tem mais pregador vindo aí. Tá? Nós vamos pedir a Deus que continue abençoando a vida desses irmãos que estão se dispondo a fazer esse trabalho na nossa congregação. E Deus abençoará a vida de todos nós. Tá, meus irmãos? Vamos orar então, encerrando assim. Boa noite para o Uberlandes Lopes, que tem acompanhado os cultos. Uberlandes Lopes. Boa noite então, Uberlandes Lopes. Tá? Deus abençoe você, toda a sua família. Tá? Deus esteja contigo. Tá bom, querido? Como? Tice Loureiro. Deus também te abençoe, querido, que está nos assistindo. Querida, desculpe. Tá? Deus abençoe você. Meus irmãos, então vamos encerrar com uma oração, pedindo a Deus a sua bênção e orientação mais uma vez. Ok? Nós vamos orar agora, clamando ao nosso Deus. Deus eterno, nós te louvamos agradecido por esse momento de culto que passamos diante da tua santa presença. Pedimos, ó Deus, que tu esteja abençoando a todos nós que aqui estamos e aqueles que ouviram a tua palavra e que possamos, ó Deus, nos firmar, ó Deus, no estudo dela para podermos resistir, Senhor Deus, o nosso inimigo. Esteja nos fortalecendo, ó Pai, nós te pedimos isso em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Miriane, pelo seu aniversário, que tu concedestes a ela mais um dia de vida. E continue, Senhor Deus, abençoando a vida dela, do seu esposo e de seus familiares. Pai eterno, nós também colocamos diante da tua santa presença o garoto Moisés, ó Pai. Esteja abençoando essa criança que vai passar por uma cirurgia, tu sabes disso, né, Pai? E que tu abençoe a vida dela, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Se tu queres, tu podes. Sabemos que tu podes todas as coisas. E também, ó Deus, pedimos que tu venha confortar a família que está enlutada, tá? Para que eles, ó Deus, possam
ser confortado pelo Espírito Santo. Abençoe todos eles ali, ó Deus, e dê a todos nós uma boa noite diante da tua santa presença, é o que nós clamamos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Deus mil graças dá. Volte para o dia, o inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção, de coração dai graças ao nosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o eterno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo o nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai. José Couto, graça e paz. José Couto, está dando graça e paz. José Couto. José Couto. José Couto, graça e paz. Deus te abençoe. Até domingo. Eu, né?